Com muita alegria, nós cumprimentamos a todos os amados irmãos e ouvintes, pessoas que estejam nos acompanhando nesse momento através das redes sociais. Cumprimentamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que esta graça e esta paz, ela venha alcançar o coração de todas as pessoas que nos ouvem neste momento. É isso que nós desejamos, pedimos a Deus e oramos em nome de Jesus, para que de fato a graça redentora, as misericórdias do Senhor estejam assim sendo derramadas sobre todos os amados irmãos e pessoas que nos ouvem nesta noite. Com muita alegria também nós queremos cumprimentar a todos os pais, pois na data de hoje se celebra, se comemora o Dia dos Pais. Somos muito felizes pelo privilégio que Deus concedeu a cada homem, a cada pai, aqui da Igreja Batista Nova Jerusalém, dentre os quais eu estou incluído. Que o Senhor continue abençoando a vida dos amados irmãos, no seio da sua família, no cuidado da sua casa, na criação dos seus filhos, também perante a sociedade, que o testemunho de Cristo Jesus sempre esteja presente na vida e na família de cada um dos irmãos, de cada pai que faz parte da Igreja Batista Nova Jerusalém. Sintam-se abraçados de maneira virtual, sintam-se acolhidos e apoiados pela nossa igreja. Apesar da situação atípica que nós estamos vivendo no presente tempo, por conta da pandemia, nós ainda não temos a possibilidade de estar juntos, abraçados, apesar da recente liberação para os cultos públicos presenciais, com a capacidade reduzida em 30%. Se Deus assim nos permitir, no próximo domingo nós já estaremos aqui celebrando o primeiro culto presencial com a participação de uma parte dos irmãos. Se Deus permitir, no próximo domingo, assim acontecerá. Nós já estamos praticamente organizados para esse retorno e cremos no Senhor que a sua boa mão, ela estará sempre sobre as nossas vidas, conduzindo esse trabalho, conduzindo esse rebanho, de tal maneira que nós venhamos cumprir o propósito de Deus que Ele estabeleceu em nossas vidas e também na vida da nossa igreja. E que assim o Senhor continue nos abençoando, apesar dessa situação, mas nós abraçamos a todos os irmãos, a todos os pais nessa hora e desejamos que as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas sobre todos. Meus amados irmãos, nós queremos pensar um pouquinho nessa noite, dentro da palavra de Deus, exatamente pensando nessa data em específico, quando nós estamos comemorando o Dia dos Pais. E nós gostaríamos de convidar aos amados irmãos que nos acompanham nesse momento, a abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, dos versos 1 ao 9. Que todos os amados irmãos estejam com suas Bíblias em mãos, nesse momento, acompanhando a leitura e, consequentemente, a meditação nesse texto sagrado de Deuteronômio, capítulo 6, dos versos 1 ao 9, que diz o seguinte: Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que eu os cumprisse na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Louvado seja o Senhor. Oremos mais uma vez, agradecendo ao Senhor pela sua palavra que está diante de nós, e vamos também pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que nos dê a cada dia o entendimento, a iluminação do Santo Espírito, para que nós venhamos entender a palavra de Deus, que sempre tem sido apresentada diante de nós e que nessa noite, mais uma vez, ela será proclamada aos ouvidos de todas as pessoas que porventura estejam a escutar e assistir esta programação. Oremos nesse momento. Bendito Deus e eterno Pai, toda honra e toda glória seja dado ao nome do Senhor, mais uma vez, na noite desse dia. Nós celebramos o Teu nome e reconhecemos que Tu és o único Deus, o único Senhor, no céu e na terra, debaixo da terra, nas águas, em todos os lugares. Tu és o único Senhor, digno de honras e de glória. Por isso nós te adoramos, nós enaltecemos o teu santo nome e te reconhecemos mais uma vez em nossas vidas e pedimos ao Senhor que continues sempre a nos guiar, a nos instruir, a nos aconselhar de acordo com a palavra de Deus. Oramos pela vida de todos os amados irmãos que estão a nos escutar, a nos assistir nesse momento através das redes sociais. Que o Senhor continue a abençoar e a conduzir a vida da Igreja Batista Nova Jerusalém. Apesar do tempo difícil e atípico que nós estamos vivendo, não obstante a essa situação, o Senhor está no controle de tudo, conduzindo a história e especificamente conduzindo as nossas vidas, a vida da nossa igreja. Louvamos ao Senhor porque a Tua palavra nunca faltou na tua casa. A pregação da tua palavra, ela continuou sendo proclamada, sendo apresentada, mesmo em tempos de pandemia, de distanciamento social. Com tudo isso, a tua palavra sempre foi testemunhada. Por isso nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Oramos pela vida também de cada pai, de cada líder, de cada homem, todos aqueles que o Senhor chamou, todos aqueles que o Senhor deu o dom da paternidade. Nós oramos, pedindo a bênção do Senhor sobre a cada um, sobre suas famílias, que o Senhor continue ajudando esses servos do Senhor, de tal maneira que eles continuem liderando a sua família no caminho e no temor do Senhor. Abençoa todos os pais, todas as famílias que fazem parte da Igreja Batista Nova Jerusalém. E nessa noite, mais uma vez, nos abençoa de maneira poderosa, através da Tua palavra que será apresentada. Que ela produza o resultado, que ela vá e que produza o resultado para o qual será enviado nesta noite. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Antes, ela cumpre com o Teu propósito, com a Tua vontade. E é isso que nós esperamos. E é isso que nós oramos e buscamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor nessa noite. Meus amados, apesar das muitas situações que temos vivido, das adversidades que temos enfrentado, nós nos alegramos no Senhor, na presença do Senhor, com a palavra de Deus, porque ela nos fortalece. A palavra do Senhor nos encoraja, a palavra do Senhor nos anima. Assim como o Senhor, Ele foi com Moisés no passado, com Josué, com os seus servos, os líderes, os homens de Deus, que Ele levantou no passado, para conduzir o seu povo. Assim como Deus esteve ali com eles, operando, fortalecendo, hoje Ele continua com a sua igreja, Ele continua com a liderança, Ele continua com o seu rebanho, mostrando sempre a direção certa, o caminho seguro, que é baseado na palavra de Deus. E eu tenho certeza que essa data de hoje, celebração e comemoração do Dia dos Pais,
palavra do Senhor, ela também tem uma mensagem em especial para cada um de nós, pais, aqueles que o Senhor abençoou e o concedeu com a dádiva da paternidade. Eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela tem uma orientação para nós, que muitas vezes nos preocupamos em saber, em aprender, em se apresentar diante da nossa família como um homem de verdade, como um pai de verdade, como um chefe de família verdadeiro, que ama, que cuida, que sustenta e que orienta sua família, o seu lar, com as atitudes, com as ações, com o seu exemplo, com o seu comportamento. Muitas vezes nós nos preocupamos, como fazer para se apresentar de maneira correta diante da nossa família? A palavra de Deus, ela tem uma resposta. A palavra de Deus, ela tem uma orientação para as nossas vidas. Eu quero chamar a sua atenção para o texto que nós observamos agora há pouco em Deuteronômio capítulo 6. Meus amados, quando nós lemos Deuteronômio, nós percebemos logo no capítulo de número 1, que há uma espécie de repetição da lei que Deus havia dado lá no deserto, ali no passado, principalmente no livro de Êxodo, para o povo de Israel. E aqui em Deuteronômio, que parece mais uma repetição da lei, nós percebemos que não é simplesmente uma mera transcrição da lei. Pelo contrário, além de repetir a lei, aqui no capítulo 5, nós percebemos que há uma explicação da palavra de Deus, de tal maneira que todo aquele povo pudesse compreender claramente qual seria a maneira prática da palavra. Então, nós observamos que Moisés, ele chegou aqui já próximo ao Jordão, eles estavam ali prontos para a travessia do Jordão e assim adentrar na terra que Deus havia prometido a eles. E ali o Senhor usou Moisés para que viesse relembrar a sua palavra, relembrar a lei e trazer uma explanação com clareza, com entendimento e com profundidade, para que essa nova geração de israelitas, de hebreus, que haviam saído da escravidão do Egito, que eles pudessem aqui aprender de maneira clara a palavra de Deus. Nós também percebemos que a razão de Moisés ter que explicar, reescrever a lei, para que aquele povo pudesse ter entendimento, é porque os seus pais haviam fracassado no deserto. Os pais dessa geração, eles viram a revelação de Deus no Monte Sinai, eles viram a glória de Deus se revelando naquele monte, é tanto que eles não tiveram capacidade de estar diante da revelação de Deus. E Moisés, ele explica para essa nova geração como Deus se revelou aos seus pais, como Deus se revelou a ele. E aqui no capítulo 6, ele mostra que tudo aquilo só faria sentido para eles se eles colocassem aquelas palavras em prática. De nada adiantaria eles receber o conhecimento, a explanação, o esclarecimento da palavra de Deus se eles não colocassem em prática. E aqui nós observamos que tem uma palavra muito específica para aqueles pais de famílias, para aqueles chefes de família, aqueles líderes de tribos, para que eles tivessem o cuidado de ordenar a sua casa, de ordenar os seus filhos, de ordenar toda a sua família dentro da terra que Deus estaria muito em breve entregando nas mãos deles, para que eles fossem bem-sucedidos, para que eles tivessem sucesso, longa vida e que a bênção do Senhor ali os acompanhasse, que a bênção do Senhor ali fosse derramada sobre eles. Mas, amados irmãos, hoje, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, até parece que a palavra de Deus ela já não tem tanto eco, parece que ela já não reverbera tanto em nossos corações, como aconteceu na ocasião em que Moisés estava explicando ela para os hebreus. Por que isso tem acontecido? Porque hoje nós estamos ouvindo várias vozes que têm se apresentado no nosso meio com o fim de nos ensinar e de nos instruir
acerca da vida como um todo e principalmente sobre a condução da família, a criação dos filhos, a liderança do lar, né? No sentido de desenvolver a paternidade. Hoje nós temos aí muitas orientações, muitas pessoas que estão se apresentando, nós temos muitos materiais. O mercado editorial se aproveitando dessa situação, desse cenário, onde as famílias, elas há muito tempo que começaram a fracassar, o mercado editorial se aproveitou dessa desgraça, dessa fragilidade familiar e começou a produzir muitos materiais de autoajuda, com técnicas psicológicas, técnicas psicopediátricas, no sentido de ensinar os pais, de como eles devem ensinar os filhos, como eles devem conduzir a família. E, meus amados irmãos, é muito complicado essa situação que nós estamos vivendo, porque lamentavelmente muitos cristãos têm deixado a palavra de Deus, têm esquecido de buscar o conselho de Deus para a sua vida, para a sua família, e estão agora buscando a ajuda ou autoajuda nesse mundo, sendo que na verdade nós precisamos da ajuda do alto, e não de autoajuda, e sim ajuda do alto. E muitos pais de família, muitas famílias estão buscando técnicas em terapeutas, não sei aonde, fala com A, fala com B, lê material tal, lê revista tal, faz assinatura de uma revista, compra um livro e se enche de material que muitas vezes poucas coisas podem acrescentar às nossas vidas. Mas eu tenho uma pergunta, meus irmãos. Será que esse mundo tem alguma coisa para nos oferecer? Será que o material puramente secular vai nos trazer uma instrução espiritual? É claro que não. Independente da situação, o mundo está dando os seus pitacos, infelizmente, dentro dos nossos lares, no seio das nossas famílias. Mas a história aqui dos Hebreus, registrada aqui em Deuteronômio capítulo 6, nos mostra que o pai hebreu, o pai israelita, ele deveria ser diligente em instruir os seus filhos nos caminhos e na palavra de Deus, para o seu próprio desenvolvimento e bem-estar espiritual, pessoal e social. Se você observar aqui, Deuteronômio capítulo 6, você vai perceber uma instrução muito clara, que foi transmitida aos pais, que consequentemente teriam a responsabilidade de levar para os seus filhos. Por isso que esse tema e esse texto bíblico, ele tem uma grande relevância para nós, pois nos ensina que o pai, ele tem uma responsabilidade diante de Deus e diante dos homens, de instruir, educar e ensinar os seus filhos os mandamentos do Senhor, as ordenanças e a justiça divina que estão prescritas na sua palavra. Assim como essa palavra foi dada para Moisés, transmitida aos pais, aos chefes de família naquela época, a palavra de Deus, ela continua sendo dada e transmitida de geração em geração, para que cada pai, cada líder, cada responsável pela família tenha o cuidado de instruir e ordenar a sua casa, para que os seus filhos, para que as gerações futuras, elas venham ter um bom êxito, elas venham ter uma longa vida fazendo a vontade de Deus. Então, o Senhor tem essas diretrizes na sua palavra para nós. E as diretrizes do Senhor para a nossa vida, enquanto pai, enquanto família, ela sempre visa o nosso bem-estar, o bem-estar dos nossos filhos, o bem-estar da nossa família. Essa é a vontade de Deus. Deus, Ele deu a sua palavra visando o bem-estar do seu povo, visando que o seu povo tivesse uma vida abençoada, uma vida plena, uma vida satisfatória, uma vida desfrutando do melhor. Por isso que Ele diz, a terra que mana leite e mel. Mas infelizmente, na situação que nós estamos vivendo, na altura do campeonato, não sobrou nem a cera do mel, não sobrou nem a madeira do curral das vacas que produz o leite. Nós estamos, muitas vezes, tendo que nos ater aos estercos, às sobras, às migalhas. Sabe por quê?
Porque nós abandonamos o conselho de Deus. Porque nós, enquanto pais de família, líderes de família, nós abandonamos a palavra. Nós esquecemos o conselho que recebemos. E nós estamos esquecendo 2 vezes. Primeiro para nós, segundo para os nossos filhos. Isso é muito grave, é muito sério. E enquanto isso, o mundo está dando seus pitacos. O mundo está apresentando os seus valores. Os valores deste mundo são contraditórios. Principalmente no que diz respeito à família tradicional e conservadora dos padrões bíblicos. Se você tem uma família que é tradicional e que conserva os padrões da palavra de Deus, você está entendendo claramente o que eu estou te dizendo, que o ensinamento desse mundo sempre vem contra, sempre vem para destruir, para desfazer, para desconstruir as verdades que você tem apresentado à sua família e que tem transmitido aos seus filhos. Dentre esses valores preconizados pelo mundo, eu gostaria de destacar alguns. A verdade do mundo, que não tem nada de verdade. Nós temos uma linha de pensamento que ensina que o prazer é o bem supremo e deve estar sempre em primeiro lugar. E é isso que nós estamos vendo, observando na sociedade. E muitas vezes até dentro dos lares cristãos. Filhos, famílias, estão buscando a qualquer custo o prazer e a realização pessoal, em detrimento daquilo que a palavra de Deus orienta. Isso lá no passado foi chamado de hedonismo, uma filosofia grega do século III a.C. Olha só, mais de 2000 anos. E essa filosofia, essa ideologia, ela continua distorcendo a realidade da palavra de Deus, que nos mostra que a nossa satisfação, ela deve estar em cumprir a palavra de Deus. A obediência, ela nos enche de bênçãos. E a desobediência nos enche de maldição e castigo. Mas não, essas filosofias que tem por aí, elas ensinam que você deve buscar a sua satisfação pessoal. É isso que o mundo está dizendo para os nossos filhos. E nós vamos estar muito atentos sobre isso. Uma outra situação, uma outra linha de pensamento, de ensinamento que nós temos lá fora, que ensina que a verdade e a moral não são absolutas, mas varia de acordo com a percepção de cada pessoa. O relativismo. Uma teoria antiga, mas que no final do século XIX, ela ganhou força, notoriedade e visibilidade, e ela está dentro dos lares. Nem sempre aquilo que o pai fala, o filho aceita. Não, pai, olha, não é bem assim, pai, eu preciso te explicar uma coisa aqui. O seu pensamento não está correto. O que o senhor está me falando não é bem assim. E aí já traz uma outra ideia que destoa, que distorce o princípio da palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos, porque esses valores estão sendo passados, esses valores estão sendo jogados, eles estão sendo semeados no coração da nossa geração, dos nossos filhos. E nós precisamos estar atentos. Nós temos uma outra linha de pensamento que é apresentado no mundo, que defende a tolerância e a aceitação da diversidade a qualquer custo. Nós precisamos entender uma coisa, que nós respeitamos todas as situações que existem, nós respeitamos. Cada ser humano é livre para fazer da sua vida aquilo que quer. Agora, o que não é possível é receber a imposição de lá para cá. Quererem que a gente aceite, que a gente aplaude, que a gente concorde, que a gente assine embaixo. Isso não pode acontecer. E esse pluralismo social e religioso, político e diversas outras linhas, eles estão enredando a cabeça dessa geração. E aí hoje está tudo liberado, não tem nenhum problema. É assim que o mundo prega. Nós vamos tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus ela é clara. A palavra de Deus ela é definitiva. A palavra de Deus é absoluta. A palavra de Deus ela vai nos dar a satisfação pessoal. Não é necessário a gente viver, a gente botar para fora aquilo que muitas vezes a nossa carne quer. Nós devemos esperar na palavra de Deus. Mas o mundo lá fora
está dizendo: viva com intensidade, seja tudo o que você quiser. É preciso tomar cuidado. Estou alertando as famílias daquilo que tem acontecido, daquilo que está acontecendo nas universidades, nas escolas, na sociedade, meios de comunicação e etc, e etc. Tem mais um outro aqui, que nós destacamos, que temos observado, um pensamento que defende a rejeição da religião e da atuação da igreja dentro da sociedade, chamado de secularismo. Nós precisamos entender que, apesar da palavra secular, ou secularizar, ela ter também um outro sentido, só que para nós, quando nós ouvimos sobre secularismo, a ideia que nós temos, teológica disso, eclesiástica disso, é de profanação, é de uma destituição dos valores da palavra de Deus. E o que nós temos visto e ouvido da sociedade? É que nós não podemos mais nem expressar a nossa fé. Nós não podemos mais nem dizer que alguma coisa é pecado. Nós temos que ficar todo mundo calado. Ninguém pode mais dizer nada na sociedade, qualquer pessoa que tem uma posição, até um político lá que tem uma postura, muitas vezes bíblica, usa uma situação bíblica, um princípio bíblico, não que necessariamente ele viva aquele princípio, mas quando ele levanta muitas vezes a bandeira da família, a bandeira do casamento, como a Bíblia fala, ele é rejeitado, ele é discriminado, ele é bombardeado. Sabe por quê? Porque a secularização tomou de conta. É como se a religião, especificamente a palavra de Deus, ela não deve fazer parte. E nós sabemos que o ser humano, o que ele diz, o que ele pensa, o que ele reflete lá fora, ele faz exatamente de acordo com as suas crenças. E as pessoas têm crenças variadas, mas todo mundo tem um tipo de crença. Todo mundo crê em alguma coisa. Ou até mesmo em si mesmo, mas todo mundo crê. Então é preciso que a gente se acautele dessas situações. É preciso que a gente comece a perceber o contexto da nossa família, a situação dos nossos filhos, o ambiente em que os nossos filhos estão inseridos, para que a gente venha instruir a nossa casa, ordenar a nossa casa de acordo com a palavra de Deus. E de tal maneira que os nossos filhos não sejam levados por esses ensinamentos que não é da palavra de Deus. Por isso, eu digo para os irmãos que os valores e os ensinamentos deste mundo não servem para o cristão, pois eles são corrompidos e desprovidos da verdade bíblica. E eles estão cheios do viés da carnalidade e da pecaminosidade humana. Mas reitero o que diz Deuteronômio, capítulo 6, versos de 1 a 3. O que diz esse texto? Estes, pois, são os mandamentos, estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve os mandamentos. Não é o mundo que vai nos ensinar. Não é o ímpio que vai nos ensinar. Não é a filosofia dos sábios, dos entendidos, que deve conduzir a nossa casa. Não é o que a televisão diz, não é o que a novela diz. É o que a Bíblia diz. Estes mandamentos, estatutos e juízos, o Senhor mandou para que fosse ensinado ao seu povo, a nós pais, aos nossos filhos, aos nossos netos, para que a gente tenha sucesso, para que sejamos abençoados, para que tenhamos uma vida longa. A palavra do Senhor é muito clara. Então, o mundo não tem nada para nos oferecer, mas a palavra de Deus tem. E ela tem a solução
para nós, diante desse cenário mundanizado, esses conceitos, essas filosofias, essas linhas de pensamentos eivadas do pecado, cheias de malícia, o fermento velho, que vem para contaminar, que vem para distorcer, que vem para deturpar o conhecimento da palavra de Deus. Nós vamos tomar muito cuidado, porque o conselho seguro, o ensinamento seguro para nós, aqueles que cremos em Deus, na sua palavra, vem exatamente da Bíblia. Por isso que, primeira carta de João, capítulo 2, do 15 ao 17, diz assim, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O evangelista João, aqui na sua carta, ele está concordando com aquilo que Moisés disse. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que cumpre com a palavra de Deus. Fazer a vontade de Deus é cumprir com a sua palavra, porque a vontade de Deus para nós está na sua palavra. Então esse vai permanecer. O mundo passa. Portanto, meu pai de família, o mundo vai passar. E você precisa tomar muito cuidado, para que a sua família não passe junto com o mundo, para que o seu filho não seja levado junto com o mundo. Você precisa estar atento a isso. Você precisa tomar muito cuidado e orientar o teu filho, orientar a tua casa, orientar a tua família de acordo com a palavra de Deus. É isso que nós vamos fazer. Nós temos uma outra referência em Romanos 12, 1 e 2, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se esforçam que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há um apelo do apóstolo Paulo, para que a igreja de Roma, para os cristãos de Roma, para que eles pudessem abandonar todas as práticas de idolatria, as práticas distorcidas, os costumes, e as ideias que eles haviam trazido dentro da sua cultura pecaminosa, que eles abandonassem. E que eles agora se apresentassem verdadeiramente ao Senhor. Que eles servissem ao Senhor de coração, com entendimento, com racionalidade, com compreensão. E que eles buscassem sempre conhecer a vontade do Senhor. E que a mente deles fosse renovada, transformada. E isso só vai acontecer nas nossas vidas, se nós tivermos o conhecimento da palavra do Senhor. Se nós meditarmos na palavra de Deus. Como ele disse para Josué, medita nela dia e noite. E tenha o cuidado de fazer conforme tudo que está escrito, para que você seja bem sucedido. Então, conhecer a palavra de Deus, meditar, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, é a única forma que tem a nossa vida ser transformada, do nosso coração ser transformado. Sabe por quê? Porque esses valores do mundo, nós trouxemos alguns. Muitos trouxeram alguns. E talvez eles estejam ainda enraizados no seu coração. E tem muitos pais ensinando de maneira equivocada aos seus filhos, achando que estão fazendo a coisa certa. E aí eu te aconselho nessa noite. Busca a palavra de Deus. Lê a palavra de Deus. Procura o conhecimento dela para a tua vida, para a tua família. E com certeza tu serás abençoado. Mas, queridos, de acordo com as Escrituras Sagradas, como é que o pai deve ser? Nós já mostramos como nós não devemos fazer. Ouvir o mundo, buscar ajuda lá fora, tomar cuidado com as ideias e as correntes filosóficas e ideológicas que encheu a nossa sociedade, a sociedade pós-moderna. Tem muito vento por aí. Uma sociedade líquida que se amolda a qualquer forma.
e nós temos que tomar muito cuidado. Então nós já mostramos o risco que nós estamos correndo. Nós temos que ser sólidos, nós temos que ter uma vida sólida, um coração sólido para estar amoldado à palavra de Deus. E de acordo com as Escrituras Sagradas, o pai deve ser um homem obediente à palavra de Deus, alguém que guarde a verdade no coração e sirva fielmente ao Senhor. Estou apenas te lembrando. Quero te lembrar novamente nessa hora. Um homem obediente à palavra de Deus. É isso que as Escrituras Sagradas, elas nos ensinam. Que cada pai, cada líder, precisa ser obediente à palavra de Deus. É preciso ser alguém que guarde a verdade no coração e sirva fielmente ao Senhor. Deuteronômio 6, continuando, do 3 ao 6. Diz assim: ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estarão no teu coração. É preciso que a palavra de Deus esteja em nosso coração. Para tanto se faz necessário ouvir essa palavra, ler essa palavra, buscar essa palavra e segurá-la, gravá-la no seu coração, a fim de obedecer, a fim de seguir, a fim de instruir a nossa casa. É preciso que a gente faça isso. Nós temos um outro texto nessa mesma direção, Josué 24:15. Olha só o que diz Josué 24:15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós percebemos aqui, nós demos um salto na história, muitos anos depois, que Moisés ensinou aquela geração, certo? Possivelmente aqui, nesse momento aqui com Josué, capítulo 24, eles já estavam velhos. Josué já estava no final de carreira, no final da vida. O que aconteceu nesse meio termo, nesses muitos anos, depois deles terem conquistado a terra prometida? Josué percebeu que eles continuavam ainda desobedientes, praticando a idolatria. E aqui ele chama o povo para tomar uma decisão. Escolham, se vos parece mal servir ao Senhor, se vocês não querem servir a Deus, se Deus não está no coração de vocês, vocês não têm compromisso, então vocês vão escolher a quem vocês vão servir. Se aos deuses dos pais de vocês, lá do deserto, do Egito, ou se aos deuses das nações, tome uma decisão, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido, independente do que as pessoas lá fora estão fazendo, independente do que o seu vizinho está fazendo, do que as famílias estão fazendo, você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar a decisão que Josué tomou. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E você pode dizer comigo, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós estamos servindo. Continue servindo. Se não está servindo, a partir de hoje, sirva. Comece a servir ao Senhor. Comece. Tome uma decisão. Você tem uma oportunidade hoje de tomar a decisão. A decisão que Moisés tomou, de orientar, de ordenar a palavra de Deus ao povo. E a decisão que Josué tomou. Mesmo já velho, mesmo já numa idade muito avançada, mas Josué tomou uma decisão e disse, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Você precisa tomar essa decisão. Você não pode ficar enrolando, você não pode ficar duvidoso nessa situação, você tem que tomar uma decisão. Um outro padrão que a palavra de Deus espera de nós e nos mostra é que nós devemos, como pais, homens de Deus, ser alguém que instrui a sua família no caminho
da verdade. E eu continuo, Deuteronômio 6, do 7 a 9. O que é que diz? Deuteronômio 6, do 7 a 9. Diz assim: Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Queridos, além de ensinar aos filhos, eles tinham que colocar textos, eles tinham que gravar mensagens, versículos, naquela época não existia versículos, falando na nossa língua, eles tinham que colocar versículos bíblicos, por todos os lugares, para que a família sempre estivesse olhando e lembrando daquelas palavras como um informativo, como uma palavra de instrução e esclarecimento. E a gente vê muito na casa de muitas pessoas, dos crentes, não crentes, muitos textos bíblicos. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem estado em muitas paredes, rotuladas em muitas camisas, em muitas vestes, rotuladas no carro, rotuladas não sei aonde, em placas, em sinalização e etc. Mas a minha pergunta é: a palavra de Deus está em teu coração? Porque não adianta botar a palavra de Deus na placa, na parede, na porta, se não botar no coração. Tem que estar no coração. Aí do coração tu tira para a roupa. Aí da roupa tu tira para a placa na parede. Agora está lá na placa, está na roupa e não está no coração, não vai mudar a tua vida. A palavra que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, deve estar no coração. Depois de estar no coração do pai, aí ele vai inculcar na cabeça do filho. O que significa essa palavra inculcar? Tem a ideia de aguçar, de afiar, ou de perfurar. Você sabe como é que se amola uma faca, um facão, uma ferramenta de trabalho? Você vai lá na pedra, no esmeril, numa lâmina própria, e você vai lá amolar aquela ferramenta. Assim, a nossa cabeça, a cabeça dos nossos filhos tem que ser amolado com a palavra de Deus. Olha, vai lá, vai amolando, vai afiando, vai preparando, vai sendo gravado essa palavra. É uma instrução insistente, é uma instrução persistente. Ah, não, eu estou cansado. Eu estou cansado de ensinar esses meninos. Não atende, eu não sei mais o que fazer. Ah, papai, mamãe, se tu está nessa situação, tu tem que pedir a misericórdia de Deus, porque parece que a palavra de Deus não está no teu coração. Se não está no teu coração, como é que vai estar no coração do teu menino? Quem cansou de ensinar, diz que já fez de tudo, é um indício fortíssimo de que a palavra de Deus ainda não entrou nem no próprio coração da pessoa. Ou seja, o pai não tem um bom testemunho, o pai não vive essa palavra. Como é que vai ter força? Se você não tem mais força, pai, mãe, de instruir sua casa, é porque está faltando a palavra de Deus aí. Está faltando na tua vida. Porque se você buscar essa palavra, tu vai ser fortalecido. Deus disse para Josué: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas é preciso que tu tenhas o cuidado de obedecer a palavra. Tudo que Moisés escreveu, tu tem que fazer tudo direitinho. Então tem muitas famílias perdendo força. Tem muitas famílias que perdeu a capacidade de liderar os filhos. Sabe por quê? Porque perdeu a palavra de Deus. Perdeu a palavra, perdeu a capacidade. Perdeu a verdade, perdeu a luz. Perdeu a direção, perdeu o caminho. E eu quero chamar a tua atenção essa noite. É muito sério. Esse tempo que nós estamos vivendo está roubando filhos, está ceifando famílias, está arrasando lares, acabando com famílias e casamentos. Nós vamos tomar muito cuidado, porque nós somos um alvo de Satanás. Preciso tomar cuidado, nós não podemos esquecer isso. E Provérbios 22:6, tem mais uma referência, que diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Qual é o objetivo que você tem para o seu filho? Você tem algum objetivo? Você tem algum propósito? Você tem algum ideal para a sua casa, para a sua família? Instrua, inculca, vai inculcando, vai trabalhando, vai perfurando, vai escrevendo, vai gravando, vai marcando, vai lá, ferrando lá, esquenta lá e ferra lá na mente. Até que essa palavra fique gravada, riscada, marcada no coração dos seus filhos. Mostra o ideal de Deus para ele. E com certeza ele vai entrar pelo caminho certo.
Agora, se o teu filho está para lá e para cá, tu tem que rever muitas coisas na tua vida. E finalmente, meus irmãos, Deus chama a cada homem que recebeu dele o dom da paternidade, para ser um instrumento de formação para gerações futuras. Mas cada homem só poderá cumprir o seu papel, como escreveu John MacArthur, se retornar aos princípios bíblicos. Os pais não precisam de novos paradigmas ou novos programas embalados em um papel de presente da psicologia. Não, eles precisam aplicar e obedecer a alguns poucos princípios que estão claramente expostos na palavra de Deus para os pais. Poucos princípios. Você não vai encontrar um livro inteiro, aqui tem um manual como criar filhos. Tem um capítulo todinho da Bíblia dizendo aqui, vou ensinar a criar os filhos, a criar o recém-nascido, a criar o adolescente, a criar o jovem. Não tem um manual na Bíblia assim. Tu vai encontrar princípios, poucos princípios. E um dos principais princípios, um dos principais locais onde a palavra trata sobre isso, é exatamente em Deuteronômio. Então, o Senhor ali instruiu aqueles pais, diz, olha, essa palavra você tem que guardar no teu coração. Primeira coisa, viver, obedecer, seguir ela, para tu ter um exemplo forte. Aí tu vai inculcar na cabeça do teu filho. Em casa, ao deitar, ao levantar, caminhando, aonde tu estiver com ele, tu vai inculcar, tu vai ensinar, tu vai ali afiar, tu vai amoldar, tu vai ali aguçar a mente dele, preparar, para que ele esteja dentro dos moldes da verdade, e ele será bem-sucedido, tu serás bem-sucedido, vocês terão vida longa, e a bênção do Senhor estará sobre vocês. Mas nós esquecemos esses poucos princípios, nós estamos atrás de autoajuda, atrás de alguém que nos socorra, alguém que me diga como é que eu crio meus filhos. Querido, a Bíblia diz, a Bíblia que você tem na sua casa, ela diz como é, ela é autoridade no assunto. Eu só conheço uma autoridade, eu só conheço um especialista sobre paternidade e criação de filhos, a Bíblia. Nós temos muitas pessoas que podem ajudar, nós temos muitas outras ferramentas que poderemos receber algum tipo de ajuda, mas especialista é a palavra de Deus. A palavra de Deus é especialista. E nós fracassamos porque nós abandonamos os princípios. E a solução hoje é retornar a esses princípios. Primeiro você, pai. Não é tentar agora converter seu filho. Não, meu filho saiu da igreja, eu queria que ele se convertesse, eu queria que os irmãos orassem por ele, eu queria que o pastor fizesse alguma coisa, eu queria que alguém fizesse alguma coisa. É você que vai fazer. Você vai retornar, é você, pai, mãe, responsável. Você vai retornar aos princípios da palavra, você vai voltar para a palavra de Deus. Você vai guardar essa palavra no teu coração, e aí sim a graça de Deus, a ação do Espírito Santo na tua vida, ela vai também agir na vida do teu filho, e ele será convencido pelo Espírito Santo, e ele será também convencido, pai e mãe, pelo teu exemplo, pela tua postura. E é isso que eu te digo nessa noite. Os princípios bíblicos são fundamentais para direcionar a nossa vida. São diretrizes singulares, capazes de indicar o caminho pelo qual devemos percorrer. Opiniões são passageiras. Os princípios, porém, são imutáveis. Opiniões são locais, mas os princípios de Deus, eles são universais. Por isso, eu aconselho a cada pai de família a assumir o seu papel de acordo com os princípios bíblicos e não segundo a opinião desse mundo. Deus, ele garante a sua palavra, mas o mundo muda constantemente de opinião. Deus, ele garante a palavra dele. Não muda, essa palavra é todo o tempo. Ela sempre será a mesma, mas o mundo não. Uma opinião que você recebe, amanhã você já vai receber diferente. Se alguém diz, faz assim, amanhã ele vai dizer, não, faz assado, porque daquele jeito não dá certo. Alguém tentou e não deu certo. A palavra de Deus não tem essa possibilidade de alguém seguir ela e deu tudo errado. Não. Se seguir a palavra de Deus, terá sucesso, será bem sucedido. Por isso, eu quero deixar para vocês, irmãos que estão em casa, Salmo 128, que vai estar aí na sua tela, de 1 a 6. E olha esses salmos. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Veja esses salmos. E assim, com essas palavras, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de ter falado a palavra dele essa noite. E eu espero que você aprenda
que você reordene a sua vida, o seu papel de pai, a sua paternidade, dentro dos moldes da palavra de Deus. Se você está em crise com a paternidade, ou você não está conseguindo desenvolver a paternidade, criar os seus filhos, ordenar a sua casa, busque ajuda na palavra de Deus. Busque a solução na palavra de Deus. E Ele vai te socorrer. Porque o nosso Deus é socorro bem presente no dia da angústia. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe todas as famílias da Igreja Batista Nova Jerusalém. Que Deus abençoe todas as pessoas que estão nesse momento ouvindo essa palavra. Abra o teu coração para que a palavra de Deus adentre, para que a tua vida seja transformada, para que a tua casa ela seja salva. Como diz a palavra, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Que Deus abençoe a tua vida, as nossas vidas e que aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém.